Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo podcast, Tá Demais. E hoje o nosso programa especial tem a participação de um convidado. Ele não é americano, mas fala inglês, é baterista, é membro da Igreja Pentecostal Unida do Brasil. E ele também é o nosso repórter do Unida Global, irmão Leonardo Braga. Seja muito bem-vindo, Pai do Senhor. Amém, Pai do Senhor. Praise the Lord. Amém, muito feliz por estar aqui. Foi um pouco difícil a gente conseguir um horário, um tempo, né? Verdade. Mas graças a Deus conseguimos e aqui estamos. Amém, irmão Leonardo Braga. Seja muito bem-vindo. Como é que começou a sua trajetória na igreja? Você nasceu? Como foi? Bom, a minha trajetória na igreja, sim, eu nasci na igreja. Desde criança eu sou da igreja. Os meus pais, eles são da igreja desde de criança também. Meu pai aceitou Jesus quando tinha 5 anos de idade. A minha mãe também veio à igreja nesse período de criança, entre os 10, 11 anos. E como eles cresceram na igreja, quando eu nasci, já eram na igreja. Então, fui formado nesse ensino, cresci nesse ensino. E graças a Deus estamos até hoje nesse caminho aí. Que benção, graças a Deus. Você também é baterista, né? Sou baterista. Como que começou assim, seu ministério na música? Bom, o meu desejo na música, na igreja, começou quando eu era criança. Meu pai me levava sempre para a escola dominical, né? Para os cultos. E eu tive muito contato, muita influência com alguns jovens que naquele tempo eram envolvidos na música, eram envolvidos na pregação e tocavam na igreja, participavam, ministravam no altar. E eu observava muito isso e como eu era muito exposto a esse meio, né, de igreja, de músico, eu fui criando aquele desejo de fazer parte também, né? E desde sempre. E eu lembro que quando eu era criança, entre os 5, 7 anos, em casa a gente costumava a fazer alguns cultos, né? As minhas avós iam para lá, por parte de pai, por parte de mãe. E eu pegava ali as bacias da minha mãe e montava uma bateria e dizia para minha avó: canta aí agora que eu vou tocar aqui. E elas cantavam e ali eu era o baterista, né? Eu não sabia tocar ainda, mas lá em casa eu tinha a vaga na bateria que eu tinha criado, né? E também nesse mesmo tempo fazia um púlpito ali na igreja e dizia pra minha avó: depois de cantar a oportunidade é minha, tá? Eu vou pregar. Eu toquei aqui, mas eu vou pregar também. E assim eu cresci nesse meio, né? Com esse desejo. E naquele tempo eu congregava na Rua Manaus, quando criança eu congregava na Rua Manaus, pastor Juvenal. E a Rua Manaus sempre foi um local onde teve grandes músicos, sabe? E você pode ver o irmão Jonas, o irmão Romildo, baterista, que tem grande influência na igreja, no meio dos bateristas da igreja. E todos eles eram de lá, inclusive o nosso saudoso pastor Rogério também era de lá na época. Ele era baterista na época que eu era criança lá. E eu ficava observando e dizia: um dia eu quero ser igual o Romildo, igual o pastor Rogério. E eu lembro de sempre aperrear bastante o meu pai, né? Dizendo: quero aula de bateria, quero estudar bateria, quero fazer um curso, quero aprender. E quando eu tinha 11 anos, o meu pai decidiu me botar para estudar bateria com o que era baterista na época lá na igreja, o irmão Romildo. E ele pagou para mim um mês de bateria, um mês de aula, e eu pude estudar ali com o irmão Romildo, e inclusive agradeço a ele que foi bastante paciente comigo. Eu era uma criança ainda, né? Então não tinha tanta força, e ele dizia: toca mais forte, toca mais forte. Mas com toda a paciência, com todo o ânimo, me ensinou, assim como ele ensinou outros bateristas aí da igreja pentecostal aqui em Manaus. E assim eu cresci nesse meio da música, né, com grandes influências, com o irmão Romildo e o nosso saudoso pastor Rogério. Queria ser igual eles, queria tocar igual eles, queria fazer parte também. E assim eu comecei nessa área da música na igreja. Amém, glória a Deus. Pelo que a gente estava conversando também, né, no WhatsApp, você, quando criança, né, teve suas experiências com Deus, né? Qual foi, assim, essa experiência que você teve? Bom, a minha experiência que eu tenho gravado na minha mente, que mais me marcou, foi
foi também nesse período, entre 5 e 7 anos. Em casa, a gente tinha um toca-fitas. Eita. Ele era bem comprido assim. E minha mãe sempre botava algumas músicas para tocar ali, o meu pai também. E uma vez minha mãe estava na cozinha, cozinhando, e eu estava escutando próximo a esse toca-fita, né? Quando criança, estava brincando ali perto. E começou a tocar uma música ali da Voz da Verdade. E eu comecei a escutar, né? É aquela música que diz, nas horas difíceis da vida, eu pude cantar as notas mais lindas. E eu escutando aquela música, e eu lembro que naquele dia foi a primeira vez que eu chorei porque eu tinha sentido a presença de Deus. Isso foi tão forte para mim na infância que ficou marcado na minha mente. Né? Quantos anos mesmo você tinha? Entre 5 e 7 anos. Não lembro bem, mas nessa faixa etária aí. Aí estava tocando e tem uma parte da música que diz que eu senti tuas mãos me pegarem no colo. Né? E quando chegou nessa parte da música foi quando eu senti que Deus ele queria fazer algo através da minha vida. Amém. Eu senti que Deus ele estava me chamando para algo, sabe? Que ele queria me usar em algo. E eu me lembro de fazer uma oração naquele tempo e pela primeira vez chorando e não entendendo muito por que eu estava chorando. Eu disse, Senhor, se o Senhor quer fazer algo da minha vida, o Senhor pode fazer o que quiser. E como criança, eu senti Deus me chamando para algo. Eu disse, Senhor, o que o Senhor quiser fazer da minha vida, eu estou disponível. E a oração de uma criança, ela é uma oração bem sincera, né? É uma oração sincera, uma oração Coração, sincera. né? E eu vejo isso também no meu irmão é pequeno também, tem 9 anos de idade, e inclusive recebeu o Espírito Santo nessa cruzada que passou, né? E ele me falou algo depois de receber o Espírito Santo que eu lembrei também desse episódio na minha vida, que eu senti Deus me chamando, que eu senti a presença de Deus pela primeira vez. Ele me disse, porque eu não conseguia parar de chorar. Eu falei, é isso, Deus estava te chamando, Deus estava tocando em ti, Deus te encheu com o Espírito Santo. E foi esse mesmo pensamento que eu tive nessa época, que eu tive essa experiência com Deus, né? Eu considero essa a primeira experiência e, para mim, a mais marcante, né? Ficou marcado, lembro até hoje e vou lembrar até o final da minha vida. Bem, glória a Deus. É importante, né, a influência, né, da criança ir para a igreja, dos pais levarem a criança para a igreja, né? E como foi assim o seu batismo? Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Espírito Santo. Bom, Espírito Santo. Sobre a influência, sim, é muito importante. Como eu disse, meu pai, ele costumava me levar muito para a escola dominical, para os cultos, né, que aconteciam na igreja. Eu estava sempre indo, acompanhando. E, inclusive, eu lembro que meu pai ele acordava todo domingo de manhã e ele acordava cantando uma música que a gente sempre cantava lá na Rua Manaus durante as EBDs do domingo de manhã. Ele acordava cantando escola dominical, homens e mulheres, jovens e crianças, todos devem ir à escola dominical. Essa era a música que meu pai cantava de manhã, né? E quando eu ouvia aquilo, eu dizia, não, vou ter que acordar cedo de novo. Vou ter que me levantar, hoje é domingo, fui pra aula a semana toda, vou ter que ir pra escola dominical agora. Meu Deus. E meu pai dizia, olha, bora acordar que a gente vai pra escola dominical. E ele levantava a gente... E mesmo às vezes não querendo acordar... Acordava na peia. Não era na peia, não. Né? Mas era com essa música, era bem leve, mas não queria acordar, né? Aí a gente ia para a escola dominical e era exposto a esse ambiente cristão, né? Uhum. E também minha mãe teve grande influência na minha criação como cristão. Eu me lembro que quando a gente era criança, eu e meus irmãos, nós dormíamos em um mesmo quarto. Tinha 3 camas. E toda noite a minha mãe ia lá naquele quarto, né? Nós nos reuníamos em uma só cama. E ela dizia, olha, agora a gente vai ler a Bíblia aqui e a gente vai orar. E eu dizia, tá bom, vamos orar. E se reunia com a gente e ela, por diversas vezes, abria a Bíblia e quase sempre era a mesma passagem. Deuteronômio 6:4. Ela abria e lia pra gente. Ouve Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Toda noite a mesma coisa. Às vezes ela ia, eu já dizia, vamos lá, é Deuteronômio, já sei. Ficou decorado na mente. E depois de ler ali, a gente orava. E isso também é algo que, para mim, marcou muito. E eu acredito que essa influência,
ensino dos meus pais, né? E é o que a Bíblia diz, né? Mesmo em Deuteronômio 6, diz que inculcarás isso na cabeça das crianças, né? Falarás quando estiver andando, antes de se deitar. E toda essa exposição me marcou bastante e cooperou para o meu crescimento na igreja. Sobre o batismo, eu sempre quis, desde que eu me entendo por gente, desde que Deus tinha falado comigo lá entre 5 e 7 anos, eu queria ser batizado nas águas. Mas por uma regra que a gente tem na igreja, né, de que só pode ser batizado a partir dos 11, 12 anos. Com a indagação de uma boa consciência, né? Com a indagação da boa consciência, apesar de eu sempre ter esse desejo, né, desde criança, eu queria ser batizado. E nesse período, entre 5 e 7 anos, foi um período também que eu quis fazer todos os processos na igreja, sabe? Ir lá na frente, no altar, me arrepender, o pastor orar por mim, eu aceitar Jesus, né, que nós dizemos, ser batizado, receber o Espírito Santo. E eu aperreava bastante a minha avó por parte de mãe, minha avó Lolita, talvez ela esteja assistindo aí. E eu dizia, avó, me leva lá na frente que eu quero aceitar Jesus, eu quero me converter. 5 anos de idade querendo se converter. Eu quero me converter. Eu escutava a história do meu pai, que ele tinha se convertido com 5 anos de idade, e eu queria fazer igual, né? Eu queria também ir lá na frente aceitar Jesus, tudo. E teve um dia que o pastor Juvenal pregou, e eu falei pra minha avó, olha, eu quero ir lá na frente, me arrepender. Ela dizia, tá bom, então eu vou te ajudar. E a gente foi lá na frente, o pastor orou por mim, tudo, e entreguei minha vida a Deus ali naquele momento. E quando chegou esse período de 12 anos de idade, foi quando eu podia ser batizado nas águas. E acredito que foi logo após eu completar, e foi a primeira coisa que eu quis fazer, foi ser batizado. E nesse mesmo dia foi batizado eu, o meu primo, que hoje é obreiro Eduardo, e a bisavó minha. E eu recebi o batismo em nome de Jesus através do pastor Juvenal Galucci, me batizou nas águas em nome de Jesus. E para receber o Espírito Santo foi um período mais demorado, sabe? Demorou um pouco mais. E eu até acreditava, às vezes eu chegava a pensar que eu não ia receber o Espírito Santo. Meu Deus, eu não vou receber o Espírito Santo, tanto tempo na igreja, querendo, buscando, e nada acontece. Mas quando chegou no ano de 2014, dia 21 de agosto de 2014, era uma quinta-feira, e eu estudava naquele período, eu estudava à noite, já tinha crescido, não era mais, anos mesmo? acho que eu tinha 17 anos de idade. E teve um culto na igreja, um culto especial que aconteceu nessa quinta-feira. Inclusive os missionários Coopers, eles foram pregar lá na igreja nesse dia. Eu tinha aula à noite e eu pensei, bom, essa é a oportunidade de eu receber o Espírito Santo. Naquele tempo os pastores Coopers, eles estavam tendo uma grande influência aqui em Manaus, uma pregação a respeito do Espírito Santo, né? Eles vinham para umas cruzadas de criança aqui. Eu lembro, eu cheguei a participar também. E várias crianças recebiam o Espírito Santo. E quando eu ouvi falar que eles iam lá na igreja local, eu pensei, bom, essa é minha oportunidade. Se eu for para a igreja hoje, eu vou receber o Espírito Santo. Mas eu tinha aula, né? Então eu decidi matar a aula para receber o Espírito Santo. Eita, tá certo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É verdade. Então eu não fui para a aula nesse dia. E eu fui para a igreja. E os pastores Coopers pregaram. Naquele tempo o missionário Cooper não falava tão bem português. E ele pregou em inglês, a esposa dele traduziu para o português, tudo. E quando eles chamaram para receber o Espírito Santo, chamaram à frente, eu estava lá no altar, já tocava a bateria. E eu falei, bom, a minha hora é agora. Eu preciso receber o Espírito Santo e eu vou ser o primeiro a ir lá. Quando ela fez a chamada para o altar, eu fui o primeiro a descer lá da bateria e ficar pronto para receber o Espírito Santo ali. E ela deu todas as instruções, o que a gente precisava fazer, como funcionava o processo de arrependimento ali antes de receber o Espírito Santo, tudo. E eles começaram a ministrar o Espírito Santo, né? E quando eles ministraram o Espírito Santo, deram a palavra de fé, eu fui o primeiro a receber o Espírito Santo naquele dia. Glória a Deus. Então isso aí pode servir de influência para alguém, né? Talvez alguém
que esteja assistindo aí tenha esse desejo de receber Sim. o Espírito Santo, de sentir algo da parte de Deus, você tem que tomar algumas atitudes de fé, né? Seja gazetar uma aula. Brincando, não gazetem aulas, tá? Não, mas por uma boa causa pode. Foi uma boa causa, né? Sim. Seja ser o primeiro a chegar lá na frente, seja ir correndo pro altar. Precisa tomar alguns passos de fé, né? Para mostrar que a gente quer receber algo de Deus, né? Sim. Tem aquela história na Bíblia daquele homem quando Jesus estava pregando numa casa e várias pessoas estavam apertando Jesus ali e tinha um paralítico que ele precisava ser curado, ele queria ser curado, os amigos dele queriam que ele fosse curado, mas não tinha como ele chegar até Jesus, né? Então eles tiveram que tomar uma atitude de fé, levar o homem lá para o telhado, amarraram umas cordas ali, amarraram numa mesa como essa e desceram o homem pelo telhado. E a Bíblia diz, e vendo Jesus a atitude de fé daquele homem, né, curou ele ali. E eu acredito que acontece o mesmo com a gente, né? Deus, ele vê a nossa atitude de fé, né? A fé, ela não é algo que a gente vê, mas atitudes que a gente toma demonstram a fé que a gente tem. A Bíblia diz que a fé sem a obra ela é morta. As obras, elas são como posso dizer, a estrutura da fé, o que mostra que a pessoa tem Sim. fé. Então foi assim que eu recebi o Espírito Santo, tomando essa atitude de fé, faltando aula, indo lá para frente, acreditando que eu ia receber, e depois de muito tempo querendo, após a atitude de fé, Deus me deu o Espírito Santo. Amém, glória a Deus. E Deus, ele honra, né, quando nós tomamos uma atitude diferente. E você exerce algum cargo na igreja, alguma função? É obreiro? Não. Não, hoje em dia eu não exerço nenhuma função de liderança, nem nada. O que eu faço na igreja é cooperar com a música, toco na igreja, e também auxilio, né, pregando, dirigindo, cantando. Essa é a minha função hoje na igreja local. Baterista, né? Uhum. E você também fala alguns idiomas, né? Inglês, eu sei que é o Sim. inglês. Sim, E espanhol também? também um pouco de espanhol. Conta aí, como foi assim, a sua trajetória para você chegar onde você chegou hoje? Bom, no inglês, a minha trajetória começou quando eu tinha entre 15 e 16 anos. Eu trabalhava numa empresa, eu era menor aprendiz nessa empresa. E eu lembro que era um setor de compras internacionais, né? E todo mundo naquele setor falava inglês, menos eu. E a maioria das coisas ali no setor acontecia em inglês, né? Às vezes o chefe estava conversando com alguém, estava conversando em inglês. O telefone tocava, às vezes eu atendia alô, e alguém falava hello do outro lado. Era em inglês. E era aquele ambiente. E eu estava ali só para exercer o meu cargo, menor aprendiz, não tinha tanto interesse por idiomas nem nada. Mas aconteceu que um dia chegou um outro menor aprendiz, mesma idade que eu. E na verdade ele já tinha mais tempo lá na empresa, mais tempo de casa. E ele chegou lá no setor. E ele foi... E tinha um tio dele lá no setor. E quando ele chegou falando inglês, né, com o tio dele, conversou, tá, e eu fiquei observando aquilo. Eu falei, não pode não. Por causa daquela inveja. Aquela inveja santa. Eu falei, não pode não. O menor aprendiz. Então, até o momento, a influência, né, por aprender inglês, não foi para ser um intérprete ou um tradutor para a igreja, né? Não, a Então, princípio não foi. Foi por esse episódio, né? Que eu vi o rapaz falando inglês e eu disse, não tem condição de só eu aqui não falar inglês. E depois do expediente eu chamei aquele jovem lá. Eu disse, cara, tu fala inglês há quanto tempo já? Ele disse, não, eu comecei agora, recente. Né? E eu venho aqui no setor para treinar com meu tio e a gente pratica, e em casa a gente pratica também. E eu falei, tu estuda onde? Ele disse, eu estudo na escola fulano de tal. Legal. E depois do expediente, eu já estava caçando aquela escola, preços de matrícula, preços de mensalidade. Eles Qual foi a escola? Não vou dizer por causa da propaganda, né? Tá bom, então. Se eles quiserem que a gente diga que tem que pagar, tá? Então pague.
Mas foi uma escola não exerce tanta influência aqui em Manaus, uma escola um pouco desconhecida. E eu estudei lá, comecei a estudar lá, por influência desse jovem. E no começo, para mim, foi muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo. E eu lembro que por diversas vezes eu cheguei a pensar que eu não aprenderia. Na verdade, quando eu entrei na escola de inglês, fiz a minha matrícula, na minha mente, eu já ia estar fluente com 3 meses de estudo. Oxe. Eu pensava, bom, daqui a um ano eu vou estar dominando essa língua aqui. Daqui a um ano eu vou para os Estados Unidos e vou trabalhar lá nos Estados Unidos. Eita. Esse aí sonha alto. Mas se passaram 3 meses, nada aconteceu. 5 meses, nada aconteceu. 1 ano, também nada aconteceu. E eu pensava, meu Deus, não vou aprender essa língua. Só ficou no hello. Ficou só no hello, how are you? E não passava disso. Né? Aprendendo lá a comprar McDonald's. Nunca vou comprar um McDonald's aqui em inglês, né? Mas é o que a gente estuda nas escolas de inglês, né? E aprendia tudo isso. Meu Deus, quando é que eu vou usar isso? Acho que eu vou lá no McDonald's comprar um McDonald's em inglês, né? Mas eu pensava que não ia aprender. E por diversas vezes eu desisti. Saía da escola, voltava de novo. Saía da escola, voltava de novo. Até que houve um período que eu pensei, bom, eu vou deixar isso de mão. Tinha passado alguns anos, mais ou menos uns 2 anos entre desistir e voltar, 3 anos, não sei. E eu pensei, bom, vou parar com isso, que isso não é pra mim, não tô conseguindo. E estudar um tempo, já saio e volto, e talvez esteja gastando dinheiro em vão, talvez esteja gastando tempo em vão. E eu desisti, né? Tinha desistido de vez. E nesse período que eu desisti de vez, estava pregando já na igreja, existiam algumas coisas na igreja. E teve um culto de jovens, que eu preguei nesse culto de jovens, né? E tinha pouca gente naquele dia e tudo, mas foi um culto abençoado. E quando terminou o culto, tem uma irmã lá que inclusive hoje ela é a minha líder de jovens, a irmã Heloísa, talvez você conheça, talvez ela esteja assistindo. Forte abraço, irmã Heloísa, Deus abençoe. E ela me chamou no final do culto e ela disse, eu preciso te falar algo. Eu falei, ok, pode falar, irmã. E ela disse, você já pensou em estudar inglês? E eu disse, já Até pensei. então ninguém sabia, né? Não, ninguém sabia dessa minha trajetória, que eu estava estudando inglês, que eu estava no curso de inglês, ninguém sabia. E ela perguntou, né, você já pensou em estudar inglês? Eu falei, já pensei sim. Também não disse que eu já tinha começado ou feito algo parecido. E ela disse, olha, eu não sei se você já estudou inglês um dia, mas você precisa começar a estudar inglês. Você precisa começar a estudar inglês. E eu fiquei atento àquelas palavras, né? E ela me contou algo, uma experiência com Deus que ela tinha tido, um sonho. E ela disse, Deus quer te usar nessa área. Deus quer te usar com inglês. Então, Deus me falou isso, Ele me mostrou isso. Então, se você estuda inglês, Deus ele vai te usar nessa área aqui. E eu fui para casa com aquele pensamento, né? Aquilo ficou martelando na minha mente por bastante tempo, né? E para mim não era fácil tomar uma decisão de voltar a estudar inglês, porque eu já tinha feito e desistido várias vezes. Né? Para mim era algo que praticamente na minha mente já tinha se tornado impossível. Né? Eu pensei, não vou conseguir. Mas depois dessas palavras, aquilo ficou martelando na minha mente, né? E naquela época tinha um irmão na nossa igreja, a igreja local, também lá no Parque São Pedro, e ele falava muito bem inglês, muito bem mesmo. Ele inclusive trabalhava e acredito que trabalha até hoje na área de turismo, guia turístico, intérprete. Inclusive ele teve alguns momentos em nossa igreja que ele atuou como intérprete, né? Ele foi o primeiro que eu vi traduzia o Fórum de Missões aqui em Manaus, o pastor Daniel Cowell, que veio dos Estados Unidos. E ele era muito bom, ele tinha um inglês muito bom. Tem, né? Tem até hoje um inglês muito bom.
Eu acho que eu lembro desse dia, irmão Fábio. É esse irmão aí. Lembro. E na igreja, esse irmão Fábio, ele foi a minha maior influência no inglês. Porque, pra mim, ele traduzia muito bem, sabe? Muito bem. Era um grande intérprete. E a humildade que ele tinha também, ele não se engrandecia por aquilo. E na igreja local também pregava, e era um grande pregador. E foi uma grande influência pra mim. Eu cheguei pra ele e disse, irmão, quero aprender inglês. É difícil aprender inglês? E ele me falou, tudo é difícil, irmão. Essas foram as palavras que ele me disse. Tudo é difícil, irmão. Mas se você quer, você consegue. Verdade. Ele disse, então me ensina. Ele falou, não posso te ensinar, não tenho tempo. Aí eu falei, mas ok, onde foi que o senhor estudou? Ele disse, olha, eu estudei com fulano de tal, professor, e estudei na casa dele, não fui numa escola, ele dava aula na cozinha dele, e tinha um quadro ali, era um pouco bagunçado, tudo, mas eu ia para lá. E eu falei, esse professor dá aula até hoje? Ele disse, não sei, mas eu vou procurar ele. Ele mora lá no Coroado, trabalha lá, e vou procurar ele, qualquer coisa eu te falo. E se passou algum tempo, um bom tempo, acho que 1 ano, mais ou menos, até o irmão me dar a resposta de onde esse professor estava. 1 ano. E um dia eu estava no ônibus, indo trabalhar, e eu encontrei com esse irmão na igreja local. Ele disse, olha, eu consegui o número daquele professor. Professor Regis, o nome dele era. Já não está entre nós, já partiu. Tinha 60 anos na época. Grande professor, tremendo professor. E eu liguei para esse professor. E eu disse, olha, eu ouvi falar que você dá aula, você ensinou o irmão Fábio. Ele disse, sim, eu não só ensinei o irmão Fábio, como o irmão dele, também fala inglês muito bem. E ensinei fulano, e várias pessoas aí da igreja já estudaram comigo. Eu falei, ok, então eu quero estudar com o senhor. E também, a partir desse momento, comecei a receber aula desse professor de 60 anos de idade. Ensinava na casa dele, com um quadro ali um pouco sujo, um pouco bagunçado ali, ele morava sozinho. E ele dava aula em várias empresas aqui em Manaus de inglês. E comecei a ter aula com ele lá. E, para mim, foi o melhor professor de inglês que eu tive. Além da aula de inglês, era um professor que me motivava muito. Às vezes eu ia para a aula com o pensamento de novo de, não dá. E ele me contava as experiências dele, né? Começou a estudar inglês tarde, já tinha 60 anos, né? Quando o irmão Fábio estudou com ele, ele tinha 50 anos de idade, já era também um senhor. E foi quando eu voltei a estudar inglês. Então aconteceram várias coisas, esse professor chegou a falecer, infelizmente. E eu fiquei meio que desamparado, né? Então ele faleceu já no processo quando ele tava te ensinando, né? Tava nesse processo de ensino com ele. E eu pensei, e agora? Eu vou estudar onde, né? Até que eu encontrei uma escola com base em algumas sugestões que me deram. Encontrei essa escola de inglês lá, que tem influência da embaixada americana, tudo. E eu falei, bom, vou estudar nessa escola aqui. Eu estudei, me formei, inclusive me formei esse ano. Não, parabéns. Se você contar daquele menino lá de 15, 16 anos, que veio se formar nesse ano, 10 anos depois, Eita. E na época eu tinha o pensamento de que eu ia ficar fluente com 1 ano de estudo, nossa, foi muito tempo, né? E talvez isso também sirva de influência para alguém que está começando a estudar agora, né? A importância de insistir, de não desistir. Pode levar muito tempo. Né? Você pode pensar, às vezes, que não é inteligente o suficiente, como eu também pensava. Eu pensava, devo ser muito burro, né? Que estou estudando há muito tempo e não aprendo. Meu Deus, tem alguma coisa errada, algo está acontecendo. O problema é comigo, eu acho. Mas pela insistência, inclusive tem uma parábola lá na Bíblia, né, do amigo insistente, né? Que a Bíblia diz que ele foi até a casa do amigo dele e batia na porta e dizia, me dá alguns pães, que chegou gente na minha casa e eu não tenho nada para servir.
E aquele homem respondia lá de dentro: eu já estou deitado, a minha família está deitada, não vou me levantar, não vou te dar nada. Mas a Bíblia diz que por causa da importunação, da insistência daquele homem que estava lá batendo na porta, ele veio abrir a porta e deu o que ele queria. E Jesus continua as palavras dizendo: batei e abri-se-vos-á, procurai e achareis, pedi e dá-se-vos-á. Então a nossa vida é assim, tudo que a gente quer precisa de insistência, né? A gente não pode começar algo, por exemplo, estudar inglês e achar que vai ficar influente daqui 3 meses, ficar fluente daqui 4 meses. A gente não pode botar limites ao nosso aprendizado. Por exemplo, eu formei agora, mas eu sei que o meu aprendizado não terminou. Não sou o melhor, não tenho o inglês como muita gente tem, fala muito melhor do que eu, mas continuo nesse processo, né? E eu sei que esse processo é um processo que não vai ter fim. Eu vou partir dessa terra e vou continuar aprendendo coisas novas no idioma até o último dia da minha vida. Então, se alguém que está assistindo a gente aí está aprendendo inglês, né? Eu sei que tem muitos jovens da nossa igreja. Se você está aprendendo inglês, comenta aí, ó. Tô olhando aqui os comentários, tá? Comenta aí, tô estudando Tem inglês. Aqui, comentários. Com 47, a irmã Jeane. Olha aí. Como é que fala sobre o nome dela? Olha a irmã Jeane Carpenter, né? Que tá agora lá no Johannesburg, né? Tá certo, irmã. Na África. Continue estudando, não desista. Né? Não importa a idade. Já está falando inglês. Ó, o irmão Jamil dizendo que ela já está falando inglês. Realmente eu vi um vídeo um dia desse, que inclusive o sotaque já soa muito bem, né? Olha aí, irmã Jeane. Tá de parabéns a irmã Jeane, hein? A irmã Jeane tá com tudo no inglês. E a senhora pode influenciar muita gente, até irmãos, né, adultos, Sim, que se acham incapazes. Ah, não sou mais jovem, né? Mas ainda há esperança. Sim. Ainda há tempo, enquanto a vida há esperança. Sim. Inclusive, quando eu estudava com esse professor de 60 anos, ele dava aula para um homem de 75 anos de idade. E ele dava aula para esse homem porque o médico tinha receitado isso aí, ele estudava o idioma. Ele tinha tido um AVC e o médico receitou para ele que ele precisava exercitar o cérebro dele. E a melhor maneira era aprendendo o idioma. E esse cara tinha aula todo dia. Ele pagava mais, 75 anos de idade. Ele pagava a mais da mensalidade que a gente pagava na época, Sim. porque minhas aulas eram 2 vezes por semana. Então ele pagava mais para ter aula todos os dias. Então não importa a idade que você tem, a idade é só um número. Moisés começou a exercer o ministério com 80 anos. A irmã está com 47, ó, ainda não chegou nem perto de 80, né? Tá bem longe. Então não importa a idade que você tem, se você é uma criança, se você já é um velho, se você quer e insistir, vai dar certo, né? E eu acredito que esse processo aconteceu comigo, essa demora toda, talvez para que eu pudesse hoje motivar alguém também, né? Dizer, olha, começou a estudar agora, está 2 anos estudando, vai desistir já? Eu estudei 10 anos e estudo até hoje, e agora que eu fui ver algum resultado, né? Embora eu acho que ainda é um resultado pequeno, mas é algum resultado. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 25 anos. Então já fazem 10 anos desde que eu comecei. Então, não desista, continue a estudar, continue a bater, continue a buscar, porque quando você menos espera, você vai perceber que as coisas estão começando a andar. E eu lembro a primeira vez que eu assistia muitas pregações em inglês, né? E eu lembro a primeira vez que eu consegui entender uma pregação toda em inglês. Uau. Estava indo de casa para o trabalho, botei o fone e comecei a escutar uma pregação. E quando eu estava chegando ao trabalho, eu me toquei que eu estava entendendo tudo que estava acontecendo ali. A pregação estava terminando e eu tinha entendido tudo, palavra por palavra, frase por frase. Eu tinha entendido tudo. E eu estava caminhando, tinha descido do ônibus, estava caminhando em direção ao trabalho e eu comecei a chorar. E olha que eu não choro fácil. Mas eu comecei a chorar e disse, meu Deus, a coisa está dando certo. E é aqui que eu preciso insistir. Porque eu estou vendo algum resultado, né? E ali no caminho eu comecei a chorar porque eu tinha entendido algo em inglês, né? Depois de muito trabalho. E também eu não assistia só pregações, né, em inglês.
uma dica aí para quem tá estudando, que às vezes o jovem da nossa igreja, ele começa a aprender inglês e ele começa com esse propósito de interpretar. Então ele assiste todas as pregações que tem no YouTube, todos os pastores que tem no YouTube, e ele chega a ficar bom em entender a pregação. Mas o idioma acontece o seguinte, que eu tenho uma concepção comigo, posso estar errado, mas é uma teoria que eu tenho comigo, que você não fica fluente em uma língua, você fica fluente em assuntos. Você pode muito bem entender uma pregação e não entender uma conversa que acontece no dia a dia. Você pode entender um pastor dando um seminário, mas não pode não entender o que duas pessoas estão conversando, sei lá, num restaurante, no meio da rua. E eu comecei a perceber isso também em mim na época, que eu entendia muito bem as pregações, mas quando eu chegava para conversar a conversa do dia a dia, não fluía, não dava certo, não entendia bem, não falava bem. E eu comecei a ver que eu precisava focar em outras áreas, né? E foi quando eu comecei a assistir podcasts em inglês, a assistir seriados em inglês, a escutar outras coisas em inglês. Então, não foque somente nas pregações, né? É importante, edifica, mas se você quer aprender o idioma em sua totalidade, é importante você procurar outras coisas que envolvam a língua, música, outros meios. É muito importante você se expor a isso. E sobre se expor, nunca tenha medo de errar. Essa é uma coisa importante, não ter medo de errar. Eu também tinha muito medo de errar, quando eu estava aprendendo, de falar errado. Mas você vai falar errado de qualquer jeito. Você está aprendendo, está começando. É impossível que você não erre. Então, o nosso português. Né? Eu erro até em português. É maldizido. Eu erro até em português, né? Às vezes eu falo nós vai e eu digo, meu Deus, eu estudo inglês e eu estou falando português errado. Mas acontece. E não tenha medo de errar. Não tenha medo de falar. Quando um americano vier visitar a nossa igreja, não tenha medo de falar e errar. O americano não vai lhe julgar porque você erra. Tem só 2 tipos de pessoas que julgam o nosso inglês. Primeiro é nós mesmos e segundo é outro brasileiro. O americano, ele nunca vai te julgar pelo que você está falando errado, por uma palavra que você mal conjugou um verbo, alguma coisa, nunca. Pelo contrário, ele vai achar bonito, né? Uhum. É incrível que você está falando uma outra língua que não é a sua, né? Eu estava há alguns dias fui receber o pastor Dr. Ralph, que participou do AGET, e ele me falou, nossa, eu queria falar um idioma assim também, né? Um homem já de idade. Eu falei, cara, eu tô falando o teu idioma, eu quero falar o teu idioma. Ele falou, não, eu tenho o desejo de aprender um outro idioma também, mas eu acho isso incrível. E todos eles acham, né? Então, não tenha medo de errar. E continue aí. E quando se trata desses assuntos, eu falo demais, tá? Fica à vontade. Sobre o espanhol, a minha influência no espanhol, eu não falo tão bem espanhol, sabe? Não como o irmão Jamil, que está aqui hoje. Está aqui nos bastidores. Aqui, tem uma pergunta aqui do IPUB Nova Esperança. Leonardo, qual foi a sua maior dificuldade nesse período de aprendizagens na língua inglesa? Amém. Um abraço aí a todos os irmãos de Nova Esperança. A minha dificuldade foi essa, de insistir, sabe? Teve um período também que eu passei dificuldade em questão de pagar o curso de inglês, né? Então, eu estudei sozinho muito tempo, estudei em casa sozinho. E eu sempre entendi sobre os alicerces do inglês, né? Que é ouvir, ler, escrever, falar. E eu dividia o meu estudos nessas áreas, né? Eu estudava um pouco, às vezes eu focava em ouvir, às vezes eu focava em falar, às vezes eu focava em escrever, às vezes. E nessas dificuldades todas desses processos, a maior nesses alicerces foi a de entender. Foi a dificuldade de entender. Porque às vezes nós vamos para a escola de inglês e a gente quer falar inglês, né? A gente pensa que o mais importante é falar. Eu quero falar, eu quero expressar, eu quero... E a gente treina tanto o falar
e a gente esquece de focar em entender. E eu percebi que uma criança, quando ela aprende o idioma, ela não aprende logo de cara a falar. Ela passa por todo um processo de aprender a entender primeiro. Escutar, entender o que as pessoas estão falando. Quando o pai dá uma ordem, para com isso, o bebezinho ele já entende, né? Fala, é hora de comer, a criança já fica alegre. E então a criança ela passa por esse processo. Primeiro ela entende. E a minha maior dificuldade foi isso, é entender. Então o que eu fazia? Eu escutava muito inglês. Me expunha muito a inglês falado. Ia para o trabalho todo dia. Faço até hoje, virou um hábito. Podcast em inglês. Escutando. Dizem que você tem que mudar o ambiente, né? Uhum. Às vezes você chamava sua mãe, mãe, falava inglês. Não, porque talvez ela iria me bater, né? Mas... Brincando, não faria isso. Ela não iria entender, então... Porque tem gente que fala que para você ser influente, você tem que fazer um intercâmbio, fazer essas coisas. Não precisa disso, não. E tem gente que fez o intercâmbio e não fala bem inglês. Tem gente que mora nos Estados Unidos. Tem alguns amigos mexicanos que moram nos Estados Unidos. O irmão tá dizendo aqui que tem um comentário de alguém que mora nos Estados Unidos. Tá aqui, ó, é do Denis Lima. Lê aí pra gente. Moro nos Estados Unidos e preciso aprender mais e mais. Olha aí. Manda um salve pra galera aí, fala acho que tem muitas perguntas aí pra você. Então, um abraço aí pro pessoal que tá assistindo. E podem mandar suas dúvidas, suas perguntas, que o irmão Leonardo tá aqui para responder. Um abraço para todos os irmãos. Vamos ver quem está nos acompanhando. Muita gente. Um abraço aí para todos, irmão Silas Moraes, né? Um abraço aí pro Beiro Gabriel, que comentou aqui. A única coisa que ele aprendeu a falar foi hello, can you give me your tie? Tinha muito jovem fazendo isso nesses dias, hein? Pedindo gravata dos americanos aí em inglês. Olha, responde aí a Deuciane Maciel. Deuciane Maciel. Que você continue sendo esse grande influenciador, meu Amém. filho. Meu filho quer muito estudar inglês. Espero que ele tenha você como exemplo de perseverança. Olha aí, irmão. Amém, amém. Um abraço, irmã Deuciane. Amém. Temos aí o missionário Andy assistindo. Pastor Andy, que é casado com a agora missionária Jeane, né? Que Deus abençoe ele grandemente. E obreiro Eduardo, um abraço aí, Eduardo. Manda um abraço para os amigos. Um abraço, Eduardo. Um abraço. Pastor Geu talvez esteja assistindo também ou vá assistir depois. Que Deus abençoe grandemente. So, Pastor Andy, God bless you. It's great to see you watching us now. A irmã Giane está dizendo aqui, manda um abraço para o Pastor Andy, que ele está assistindo. Então, glória a Deus. Felipe Bento Robinet está assistindo a gente. Ele está dizendo aqui, Léo Anzolini. Deus abençoe aí também, irmão Felipe Bento. Deus abençoe. O Bento também foi grande influência para mim na bateria, tá? Olha aí, irmão Felipe. Grande influência para mim, irmão Felipe. Fazendo discípulos. Realmente, eu assistia muito quando o Bento tocou na convenção nacional que a gente teve no Amadeu Teixeira. Tinha uma penca de menino atrás dele assistindo assim, eu era um deles. Os admiradores. Admiradores, eu era um deles que estava assistindo. Só não pedia autógrafo porque não levava caneta, mas... Mas me influenciou muito, o irmão Mag também. Obreiro, né? Obreiro Magdiel. E foi grande bênção. Tem mais alguma? Irmã Lucieide Almeida. Ela falou assim: que lindo ver os jovens contando suas histórias e experiências com Deus. Irmã, esse é o nosso propósito, né? Trazer jovens que queiram testemunhar e testificar das coisas que Deus fez
na vida deles, né? E se tem algum jovem que queira testemunhar também, você pode entrar em contato com a gente, falar com o irmão Jamildo, que nós vamos conversar, tá bom? Para você participar aqui e quem sabe você é o próximo entrevistado. Amém. Temos assistindo também pastor Elcio Linhares. Deus abençoe grandemente. Eu vejo o pastor Elcio como alguém que é a favor dos jovens, sabe? A gente estava numa reunião com alguns irmãos, quando iria acontecer o AGET, e ele falou naquela reunião, ó, tem um jovem lá na igreja também que fala inglês e se quiser botar ele também. Então eu vejo que ele também é esse que está motivando os jovens a participarem, a aprender. Então que Deus abençoe pastor Elcio grandemente. As pessoas falam que os jovens são o futuro, né? Eu acredito que já é o presente. Eu presente também. da igreja. Né? O produtor quer fazer uma pergunta aqui, irmão Jamil. Fique à vontade. Graça e paz, amados. Só voz, hein? Irmão Léo, você já fez algum intercâmbio e se você pensa também ter uma experiência no exterior? Não, nunca fiz intercâmbio. Tudo que eu aprendi foi aqui em Manaus. E sim, eu penso ter uma experiência e ir para um país que fale a língua inglesa. Pode ser Estados Unidos. Vi até um irmão que comentou aqui, venha para New Jersey, né? Acho que foi isso que ele comentou. Irmão Denis. E sim, eu penso sim um dia ir para um outro país. Talvez Estados Unidos pela influência da nossa igreja, né? Para conhecer a nossa igreja lá, conhecer jovens. E inclusive alguns jovens que vieram agora, eles entraram em contato comigo depois no Instagram, né? Você não tem desejo de vir aqui com a gente? E eu gostei muito dessa equipe que veio dos Estados Unidos agora, porque é uma equipe bem dada, né? Uhum. Falava com todo mundo, abraçava todo mundo. Isso é muito e bom. achei isso Prosar, mesmo né? muito legal. E alguns deles me mandaram mensagem, venha pra cá, quando é que você vem, o que que falta? E o que eu dizia, o que falta é money. Dólar. Me dá alguns dólares que resolve meu problema. Mas sim, eu pretendo algum dia, espero que aconteça. Se não for os Estados Unidos, pode ser outro país aí de fala inglesa. Tem muitos países, né? Às vezes a gente olha só os Estados Unidos como o principal país para ir treinar o inglês, mas não é, né? Tem o país que a irmã Jeane está agora, tem o Canadá, tem a Austrália. Então, sim, eu pretendo algum dia ter esse contato com a língua no local onde ela acontece de verdade, né? A minha mãe, Silviane da Silva Salles, também está assistindo, está acompanhando a filha dela. Ela disse bem assim, grande influenciador você está sendo, irmão. Amém. Amém. Irmão Aliandro, irmão Aliandro. Forte abraço, irmão Aliandro. E irmão Aliandro também tem um grande ministério aí na música, né? E também teve nessa cruzada que a gente teve, que ele foi o que coordenou a equipe de jovens intérpretes que estava trabalhando aí com os pregadores, nos passeios turísticos, nas fotos, organizações verdade. do evento, recebendo no aeroporto. Tá de Chique. grande parabéns, o irmão Verdade. Aliandro, pelo esforço, né? Teve uma vez que a gente foi de madrugada receber e tava todo mundo lá e tinha que trabalhar às 5 da manhã, mas a gente tava lá recebendo os pastores, né? O irmão Aliandro também tava lá, comandando a equipe, foi uma bênção. E teve um dia que ele mandou uma mensagem para mim e ele disse, olha, tem mais um que tá chegando agora, e todos nós já estávamos em alguma atividade, né? A gente estava no meio do rio. Eu, os outros jovens intérpretes. E ele disse, e agora que não ficou ninguém? Aí ele disse, eu vou lá assim mesmo. E ele foi lá, recebeu, inclusive foi um dos que pregou, irmão David, jovem. E ele foi lá receber e depois ele me mandou uma mensagem e disse, olha, graças a Deus que ele também falava espanhol, consegui entender algumas coisas. Mas irmão Leandro tá de parabéns pelo esforço que ele fez nessa cruzada, em formar essa equipe. Foi muito bom. Para mim foi muito gratificante ter esse contato aí e poder também ajudar, poder compartilhar de algum conhecimento com os irmãos, né? Amém. Irmão Vanderlei Oliveira, pai, sou do Rio Grande do Sul. Oi, irmão, Pai do Senhor, da cidade de Parobé, congrego na IPUB de Igrejinha.
Parte sempre os irmãos. O Parobé, que Deus abençoe, irmãos de Parobé. Estive em Parobé ano passado, preguei lá com os irmãos, em Igrejinha também, estive com os irmãos de Igrejinha, que Deus abençoe grandemente os irmãos lá, a família Plácido, pastor Isaac Plácido, o irmão dele, Ezequiel Plácido, me receberam muito bem ali em Parobé. Pastor Plácido é também um jovem pastor de grande influência na minha vida, na língua, quando se trata da língua espanhola, né, do espanhol. E Deus abençoe ele grandemente, os irmãos de Igrejinha e os irmãos que me receberam lá foram muito bons comigo. Irmão pastor Leandro de Igrejinha também, talvez ele, se ele não estiver assistindo agora, assista depois, foi de grande influência pra gente. E eu vi um comentário aqui muito interessante, que um irmão que jogava videogame antes de se converter, os jogos eram em inglês. Eu me lembro que o local que eu trabalhava tinha um jovem que ele falava inglês muito bem. Nossa, muito bem. Muito melhor do que eu. E ele é altão, branco. E a gente entrou nessa empresa praticamente junto, né, ao mesmo tempo. Depois que eu descobri que ele falava inglês, a gente tratou de praticar junto, né, ali no local de trabalho, no tempo livre e tal. E eu lembro que uma vez a gente estava praticando e lançaram lá no grupo da empresa que tinha 2 gringos lá. Tem 2 gringos aqui. E encheu de gente lá no local de ponto procurando os gringos. Até eu comecei a procurar também. Cadê os gringos? Botaram aqui no grupo que tem 2 gringos, bora já. Era o Leonardo. Meu amigo aí que foi o meu chefe também, Xander, forte abraço. Talvez ele assista a gente depois. E eu perguntei dele, cara, o teu inglês é sensacional, como foi que tu aprendeu inglês? E ele me falou, jogando videogame. Naquele momento eu senti uma raiva santa, que eu disse, não é possível. Eu tô a minha vida toda gastando dinheiro, gastando tempo, gastando energia, me esforçando, pensando em desistir, às vezes indo, às vezes não indo, e o cara aprende jogando videogame. Alguns têm essa facilidade, né? Não, eu não sou esse tipo de pessoa, mas tem pessoas que aprendem sim jogando videogame também. O irmão aqui disse que jogava antes, né? E não fez curso, mas eu acredito que ele deve saber muito inglês também. Você também interpretou os pastores, né, nesse último Colheita Global. Ele foi o nosso repórter, irmão Leonardo. Qual foi assim, a sua experiência? Bom, nunca Como tinha sido foi? repórter antes. A primeira vez que fiz isso foi através do irmão Jamil, né? Que Ele é o nosso influenciador. é influenciador que me pegou lá no Colheita de Jovens, o evento que teve de jovens. Uhum. Ele disse, vem cá que tu vai ser o repórter. Eu não tive escolha, né? Não perguntou se eu queria. Ah, essa foi a primeira vez que você... Foi a primeira vez e eu gostei da experiência, né? Fiquei um pouco nervoso, assim, que o irmão Jamil já é repórter há muito tempo, né? Tem todo esse jogo de cintura, o irmão Aliando também, aí estuda jornalismo. Mas graças a Deus eu acredito que deu para fazer alguma coisa, né? E isso também serviu para mim ter contato, né, com os pastores e com os irmãos que vieram, com a equipe em geral, né? Serviu para mim. E eu gosto de fazer essas coisas, sabe? Eu gosto de ver que eu tô sendo útil, né, na casa de Deus, na obra de Deus, porque é algo que a gente faz, o irmão Jamil, o irmão Leandro, isso aqui que você está fazendo também, é algo que a gente faz somente por amor, né? Só por influenciar alguém mesmo, só por levantar, motivar alguém, por levar a palavra, por espalhar o conhecimento, é algo que a gente faz só por esse amor, sabe? A gente não ganha nada com isso aqui na terra. Eu acredito que no céu haja um galardão para aqueles que estão envolvidos em alguma coisa na obra de Deus. Mas para mim foi uma grande experiência. Foi muito bom, agradeço ao irmão Jamil pela oportunidade, a todo mundo da equipe aí, o Unidos Global, do irmão Aliando também. Foi muito bom para mim. Você já chegou a interpretar uma pregação? Qual foi a sua primeira experiência? Em inglês já. Em 2019 veio uma equipe
dos Estados Unidos, pastor David Meyers, veio dos Estados Unidos com uma equipe e ele ia dar um seminário para alunos do IBA e para professores de EBD. Professores do IBA, professores de EBD, líderes de EBD. E naquele tempo veio só de intérprete só o pastor Daniel. Foi em 2019, se eu não me engano. E, inclusive, o pastor Daniel, tremendo intérprete, né? Não temos nem o que falar, né? Incrível. E ele veio e teve um evento no Jerusalém, onde o pastor David pregou. E no outro dia teria um seminário no IBA, né? E o pastor Daniel chegou comigo lá nesse dia no Jerusalém. E ele disse, como é que tá o teu inglês? Eu falei, tá bem, graças a Deus, e o seu? Fica meio nervoso, né? O homem veio falar com a gente assim, do nada. E ele veio, como é que tá o teu inglês? Eu falei, tá bem. E ele falou, olha, o pastor César esteve falando comigo e precisamos de mais um intérprete para amanhã, né? Vai ter 2 seminários lá no IBA e precisamos de mais um. Você tá disposto? Você consegue? Nunca tinha feito isso, mas disse que conseguia, né? Ficou nervoso. Fiquei um pouco nervoso. Nunca tinha traduzido uma pregação antes. E eu falei, sim, consigo fazer. E no outro dia, era um sábado de manhã. Esse evento tinha acontecido na sexta-noite. Sábado de manhã, a gente foi lá pro IBA. E tava nervoso demais. E fiquei lá em cima, lá onde é o auditório. E eu vi quando o pastor Daniel subiu junto com o pastor David. E ele disse, olha, o outro evento que você vai traduzir vai acontecer lá embaixo. E já tá todo mundo te esperando lá. Não fui apresentado para ninguém. Não tive uma conversa prévia com ninguém, né, em inglês, para ver se eu tava bom mesmo, nada. E eu desci, tá bom, ele fez uma oração por mim ali, o pastor Daniel, que Deus te use, deu umas palavras de motivação, tudo. E eu desci e já estavam lá os irmãos pastores. Naquele dia eram 7 americanos estavam lá embaixo. E cheguei lá para traduzir, sentei lá e o pastor, líder de EBD distrital naquele tempo, não lembro o nome agora, ele ficou, meu Deus, quem é o intérprete? Ainda não chega? Ainda não chegou? E eu lá sentado. Eu falei, eu acho que é eu. Eu acho que é eu, pastor. Aí, ele falou, mesmo? Eu falei, então vamos lá começar. E chamou o pastor que ia começar o seminário. E naquele dia, nunca tinha traduzido uma pregação antes, um americano assim no culto, nem nada. Naquele dia, traduzi 7. Eita, 7, número da perfeição. Os 7, olha só, número da perfeição. Hein? E traduzi eles. E pra mim foi uma grande experiência. Foi quando eu vi que também eu conseguia fazer, sabe? Eu disse, não, eu consigo. Agora eu vi que eu consigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, realmente. E quando terminou o seminário, o pastor, que era líder de EBD distrital, pegou o microfone, né, para dar as palavras finais. E eu ia saindo junto com os americanos, né, ia saindo lá de onde estava o púlpito. Ele me pegou e disse, não, fica aqui. Você vai traduzir agora do português para o inglês. Eu não sei se queria me testar, mas... E eu disse, meu Deus, do inglês para o português pode ser fácil, né? Mas falar inglês aqui... E ele começou a falar as palavras ali, né? Umas palavras de bênção, palavras fortes. E ele falava e eu traduzia, né? E quando eu traduzia, os americanos respondiam, né? Glória a Deus, aleluia. Então eu via que eles estavam entendendo o que eu estava falando. Eu disse, bom, a coisa está funcionando aqui, né? Mas graças a Deus, essa foi a primeira vez que eu tive uma experiência traduzindo. E foi grande bênção para mim. Graças a Deus. Importante, né? Você obedecer a irmã lá atrás, né? Contou, né? Esse sonho que ela teve com você e você atendeu. Realmente. Deus queria te usar nessa área. Realmente. E tudo que Deus fala vai acontecer, né? Às vezes a gente pode ser um pouco apressado. Eu me considero um pouco apressado às vezes, sabe?
quero que as coisas aconteçam logo, quero... Mas Deus, ele tem o tempo dele para tudo, né? Salomão disse que há um tempo certo para cada coisa, né? E eu acredito que Deus, ele faz. Se Deus te prometeu algo, ele vai cumprir. Pode descansar, pode relaxar, que uma hora vai acontecer. E eu queria também contar a experiência rápido. E você perguntou lá atrás e eu falei tanto que não respondi. E agora? Glória a Deus. Acho que tem uma música tocando aí no fundo, né? Não é aqui, tá, irmãos? Aqui tá ao vivo, então... Todo mundo é convertido aqui, nós estamos ao vivo. É ao vivo, tudo acontece, tá? Talvez o irmão Façam de surdo. Estacionou um carro aqui, a gente tá próximo a uma avenida muito movimentada aqui, estacionou um carro, abriu a mala aqui, não sei. E tá tocando essa música aí. Mas não é aqui, tá? Irmão Iron, comentado aqui, irmão Iron, lá da igreja do pastor Daniel, Alvorada. Que Deus abençoe esse jovem grandemente. Comentou aqui que Deus te abençoe, irmão Leonardo. Que Deus te abençoe, irmão Iron. É um tremendo jovem também, grande pregador. Estive com ele lá no evento de jovem que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, ano passado. E a gente pôde ter um momento ali, compartilhar junto, conversar algo. Deus te abençoe grandemente. E bom, a experiência que eu ia contar, né? Que a irmã perguntou sobre inglês e perguntou também sobre espanhol. Eu não falei sobre espanhol, né? Falei demais sobre inglês e não falei nada do espanhol. Bom, o espanhol, o meu desejo já com o espanhol foi diferente do desejo para com o inglês, quando eu comecei. O espanhol, sim, eu comecei com o desejo de traduzir, de interpretar os pastores que estavam vindo na época. Eu lembro que a primeira vez que eu vi alguém traduzindo em espanhol foi quando o pastor Rondon, da Venezuela, veio pregar num evento de jovens distrital. E o pastor Jeú, foi a primeira vez que veio ao Brasil, naquela época não morava aqui. E ele estava aprendendo português. E ele veio traduzir, né? O pastor Rondon. E ali foi que começou o meu desejo com o espanhol. E todo o contato que eu tive com o espanhol foi esse. Só de igreja. Não cheguei a estudar em escola. Não fiz curso nenhum. Tanto que ainda não me sinto muito confortável falando em espanhol, né? Às vezes vem alguns pastores, um tempo atrás veio um pastor dos Estados Unidos, que também é de origem de família mexicana. E a gente recebeu ele foi pregar lá no Coroado, e quando eu recebi ele falou, você quer que eu fale em espanhol ou em inglês com você? E eu disse, pelo amor de Deus, em inglês. Porque eu ainda não me sinto tão confortável em falar o espanhol, sabe? E parece ser o mais fácil do que o inglês, né? O espanhol. Não é. Na minha concepção. Na minha visão, não é. Porque te engana o entender, né? Você acha que está entendendo, mas quando você vai falar é outra coisa. É mesmo. É. Se você, às vezes, misturar o portunhol, eles não entendem. E você acha que tá muito bem, tá arrasando. Tá arrasando. Tô arrasando, já sou um hermano. Aí não é bem assim, não é bem assim que funciona. E o pastor Jeú foi a minha maior influência no espanhol. E até hoje, maior professor que eu vi traduzindo, que me corrigiu muitas vezes. Traduzimos alguns eventos juntos, aqui e também fora, lá no Nordeste, nos eventos que aconteceu da igreja. E ele sempre me dava muitas dicas e me dá dicas até hoje. E o espanhol, para mim, ele é um grande mentor, não só no espanhol, em várias áreas, mas no espanhol mais ainda. E me ensina, me instrui. E tive também o pastor Isaac Plácido, que vi traduzindo várias vezes como influência. E foi assim que começou o desejo com o espanhol. Amém, glória a Deus. Você já pregou no espanhol? Já interpretou? Interpretei já várias vezes. Em 2018 e 2019 teve uma conferência em Mossoró, chamada Invasão Pentecostal. E o pastor Jeú me conectou e eu
fui um dos intérpretes nessa conferência. Em 2018, nós interpretamos, estava eu, o pastor Jeú, o pastor Isaac Plácido, e já traduzi em espanhol lá. E aqui no Amazonas, aqui em Manaus, alguns pastores que vieram da Venezuela, teve muitos pastores no tempo da Venezuela que estavam vindo, e também interpretei. Pregar em espanhol, já tive uma oportunidade. No meio da pandemia a gente estava, né? Preguei para uns jovens da Venezuela em um culto que eles fizeram online. Eu preguei em espanhol, não sei se entenderam, né? Não sei se eles entenderam, mas a mensagem foi dada, estavam dando glória a Deus, então eu acreditei que estavam entendendo. É verdade. Então, já preguei em espanhol. Vamos ver os nossos irmãos que estão interagindo. Irmão Denis Lima. Eu sou pastor unicista e prego em Espanha, aqui nos Estados Unidos. Chique, né? Glória a Deus. Deus abençoe grandemente. Pastor Denis. Irmão Paulo Henrique, manda um abraço para a igreja de Coari, Distrito Rio Solimões. Irmãos de Coari, que Deus abençoe grandemente. Inclusive, acho que o obreiro Eduardo estava lá esses dias, né? Falou muito bem dos irmãos de lá. Incrível, Deus abençoe grandemente. Temos muitos irmãos nos acompanhando, inclusive o irmão Denis. Ele disse que agora, nesse momento, é 8 da noite nos Estados Unidos. Olha, meu Deus. Nosso podcast está internacionalmente sendo transmitido. E eu acredito que isso aqui vai chegar muito mais longe. Que é algo que não tem limite, né? A internet não tem limite. Não tem fronteiras. Você pode entrar. A única coisa que também não tem limite é essa música que tá tocando aqui. Sem limite, esse pessoal. O volume tá no máximo. Não, agora... Glória a Deus. Vamos ver os nossos irmãos que estão interagindo com a gente. Será que o microfone também ali não tá captando? Não tá desligado. Okay. Bom, Éder, Deus abençoe a todos e essa geração, jovens, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você, irmão Éder, também, você e sua família. Ah, tá, irmão Denis corrigiu aqui. Estou dizendo que vou pregar hoje, 8 da noite. Ah, tá. Vai pregar em espanhol hoje, né? Acho que é ele que vai pregar em espanhol. Os irmãos comentem aí, se tiver alguma pergunta, vamos deixar algum espaço para os irmãos perguntar. Eu me lembro que tinha assim muitas jovens, né, que tinha aquele desejo de aprender inglês e casar com americano. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Meu Deus. Estamos ao vivo, hein? Meu Deus, estamos ao vivo. Essa foi a única hora que eu fiquei nervoso. Eu fui uma das tais também. Mas hoje não mais. Às vezes você, tipo, sonha em casar com uma americana, com uma estrangeira? Não. Não. Eu vejo que nós, os brasileiros, a gente tem cultura muito diferente, né? Pessoal dos Estados Unidos. E eu sou muito observador em questão à cultura, né? Quando você aprende uma língua, você não aprende só a língua, você fica envolvido com a cultura também. E comparado a todas as culturas que eu já tive contato até hoje, foram poucas, americanos, mexicanos, colombianos, venezuelanos, eu não conseguiria viver com outra cultura que não seja a minha brasileira, sabe? E a cultura brasileira é uma cultura que eu amo muito, né? Inclusive do Amazonas, né? Não consigo viver sem tambaqui, não consigo viver sem farinha, sem tacacá, sem tucumã, sem pupunha, sem açaí, sem... Então eu não consigo me ver me conectando e vivendo com outra cultura, não consigo. Então a resposta é não. Irmão Leonardo, você dá aula de inglês, né, hoje? Você tem um curso próprio, é isso? Não, conte pra nós aí. Hoje eu dou aula de inglês, sim. Eu estava com algumas turmas antes da conferência, antes da cruzada.
mas nós demos uma pausa devido a tudo isso aí, a gente estava muito ocupado. Mas em setembro nós vamos estar voltando, eu vou estar voltando a dar aula para aquelas pessoas que estão começando, iniciantes, né? Então, se alguém tem um desejo, propaganda grátis aqui, né? Posso perder a oportunidade de uma propaganda aqui. Em setembro vou estar voltando com as turmas de inglês. Se você tem interesse de estudar, de aprender, de praticar, a partir do dia 10 de setembro vou estar começando com a turma. Serão todos os sábados, 2 horas de aula semanais. Se você quiser, me procure, mande uma mensagem aí no Instagram, no Facebook, que a gente pode estar tratando sobre isso. O Denis falou assim: conheço muitos americanos que são casados com brasileiro e já acostumou uma cultura com a outra, né? Admiro quem consegue. Mas pra mim não, cada um tem os seus desejos, as suas intenções, mas pra mim não. Se for casar um dia, vai ser brasileira. E o nome dos guri vai ser americano? Washington? Não. É muito difícil. Eu não trabalhava diretamente, até hoje também trabalho, né, com atendimento ao público. E às vezes, qual é o seu nome? Lá no computador. Meu nome é Arnold Schwarzenegger. Eu dizia, meu Deus, como é que eu escrevo isso? Uma vez chegou uma mãe, né, eu tava no hospital, ia marcar uma consulta aí pro meu filho. Isso ok, vamos marcar, qual é o nome do seu filho? Ibrahimovic. Eu pensei, meu Deus, como é que se escreve isso? Então eu acho uma judiação para as crianças isso, sabe? Será que a mãe não ama o filho para botar o nome dele? Brincadeiras à parte, irmãos. Quem tem um nome difícil aí, chique, né? Gringo. Mas não tenho esse desejo também, não. Eu tenho um cliente que o nome dele é Washington, né? Eu perguntei bem assim: você não sofreu não quando era criança? Ele sim. Tive muita dificuldade de escrever meu nome. As pessoas sofrem mesmo, né? E às vezes, qual o seu nome? Meu nome é Sofia. E você pensa Sofia, mas não, tem H, tem 2P, tem Y, tem... Né? E isso é uma judiação aí para as crianças. Tu nunca quis mudar teu nome? Jamais. Jamais. Nome fácil, né? Vamos ver. Tem um irmão que comentou algo aqui, irmão. Isso aqui, irmão Paulo Henrique. Ele disse assim, ouvi relato de que irmãos tiveram o entendimento do que os pastores estavam falando na cruzada, sem saber inglês e mesmo sem a interpretação para o português. Não sei se procede, já tiveram uma experiência assim? Irmão, isso aconteceu na cruzada. Eu não ouvi falar isso, eu vi acontecer. Eu estava orando pro meu irmão lá na frente, fui receber o Espírito Santo, eu estava orando com ele e o meu tio. E eu estava orando e uma irmã atrás de mim começou a chorar muito. Chorar e gritar alto. E de repente ela começou a falar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu virei para ver o que estava acontecendo, pensei que ela estava passando mal ou alguma coisa. E ela começou a tocar nos familiares dela assim, né, para que abrisse o olho. Meu Deus, meu Deus. E acredito que era o marido dela. E ele olhou assim para ela e disse, que foi? Ela falou, eu estou entendendo tudo que ele está falando, eu estou entendendo tudo que ele está falando. Sem a interpretação eu estou entendendo. E ela começou a chorar, pular. Para mim isso foi incrível. E eu acredito que isso também faz parte da operação do dom de interpretação de línguas. Eu acredito que isso faça parte desse dom. E foi incrível isso. Eu vi isso acontecer com meus próprios olhos na cruzada. Cheguei em casa, contei para todo mundo, contei para alguns amigos. E foi incrível. Realmente, irmão Paulo, né? Irmão Paulo, isso aconteceu na cruzada. E eu vi com meus próprios olhos. Né? Para mim, incrível. Nunca tinha visto aquela irmã. E pelo visto, ela nunca tinha estudado inglês nem nada, né? E estava entendendo tudo que estava acontecendo ali, tudo que o irmão estava falando antes da interpretação. E para mim isso foi incrível. Como os dons estavam sendo operados ali, foi incrível isso. Aconteceu, de verdade aconteceu. De verdade aconteceu.
O irmão Leonardo Silva aí, ó. Com farinha ou com tapioca? Açaí, né? Irmão, com farinha, com tapioca, sem farinha, sem tapioca, com carne dentro, com sem carne dentro, açaí é açaí, né? Seja como for, O importante é ter açaí. é importante é ter. Inclusive, se você é aqui do norte e é do Pará, né? Paraense, toma açaí demais. Fui no Pará ano passado e o pessoal come açaí com tudo. Tudo, tudo, tudo. Na mamadeira, a criança não toma leite, toma açaí. Raiz. Glória a Deus. Irmão Leonardo, qual o conselho que você tem para dar para os nossos irmãos, né, que estão começando, ingressando, né, em aprender outro idioma? Não desista. Eu continuo com esse conselho. Não desista. Continue a lutar, continue a bater, continue a estudar. Quando você não entender, para um pouco para chorar e volta depois. Mas é isso, não desista. Não importa o que aconteça, não desista. Uma hora vai chegar. A fluência vai chegar. A nossa mente é um solo fértil. Tudo que a gente planta dá. Floresce, cresce. Então, se você está plantando isso na sua mente, plantando inglês, plantando esse desejo, essa vontade, vai acontecer. Não desista, vai acontecer. Esse é o meu conselho, não desista. Amém, glória a Deus. Tá bom. Glória a Deus, estamos aqui sendo informados que temos 1h30 de bate-papo. Nunca falei tanto na minha vida. Isso porque você disse que era tímido, né? É, eu era tímido, verdade. É, a gente vai ter que fazer a segunda parte, ó, o assunto não terminou não. É, de preferência sem a música aqui de trás, né? Poxa. Música de fundo aqui não tá legal não. Pois é, irmãos. Muito obrigada, irmão Leonardo, por Amém. ter aceitado o nosso convite, né? E obrigada a todos os irmãos que estiveram nos acompanhando, interagindo conosco. Creio que em breve nós teremos mais podcast. Então, nós encerramos por aqui. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus vos abençoe. Quer falar mais alguma coisa? Não, amém. Amém? Ah, lá no Geração Unicista, né? Se inscreva no nosso canal do Geração Unicista, tá? Por favor, compartilhe, comente, curte, tá? Compartilhe mesmo para a gente poder alcançar a meta de 1000 inscritos, tá bom? Então, que Deus abençoe. E Amém. nós encerramos por aqui o nosso podcast. Amém, não, só agradecer a quem assistiu, quem comentou aí, aos amigos que estão assistindo, compartilhando. Faça isso mesmo, que a irmã falou, compartilhe, né? Se você que assistiu tem um filho aí, sei lá, que estuda idioma, que está envolvido na igreja, mesmo que não tá, ou se ele já tenha desistido, alguma coisa assim, compartilha com ele. Diz, meu filho, olha esse menino aqui que era um pouco lento para aprender e conseguiu. Você consegue também. Né? Compartilha aí, motive os seus filhos, motivem os jovens. Né? É importante, o jovem precisa de motivação. Né? Às vezes a gente está desanimado mesmo. Todo mundo fica desanimado um dia, todo mundo fica cansado um dia. Então, motive, compartilhe, motive o seu irmão, motive o jovem da sua igreja. E é isso, vamos com força total. Amém. Amém. Deus abençoe. Tchau.